Boa noite a todos, meus amigos, minhas amigas que estão linkados agora aqui, escutando mais um pouquinho sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. O dia de hoje, o Pastor Vina passou preparando um grande assunto para abordar com você nessa noite. Por isso, peço que você chame seus amigos, compartilhe esse link que está direcionado aí para você, para que outras pessoas também possam conhecer um pouquinho sobre o nosso grande amigo Jesus. Eu quero falar para você que durante todos esses próximos estudos que nós vamos ter, nós temos grandes maravilhas para você. Que o senhor e a senhora que está aí acompanhando junto com a sua família possa saber que nós aqui do Colégio Adventista de Americana estamos orando pela sua família também. Bom, já que estamos orando por vocês, vamos orar também para iniciarmos o nosso programa de hoje. Pastor Vini, aguarda só um minutinho que eu já vou passar para ti, tá ok? Vamos orar. Querido Deus, estás nos céus, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso, cheio de amor e misericórdia e não olha para nós, para quem nós somos, mas sim para quem nós podemos ser. Obrigado porque o Senhor tem feito com que as nossas ações nos tragam até este momento. Estamos aqui com os ouvidos abertos e o coração também alegre para receber mais algumas informações sobre o Reino Celestial. Que o Pastor Vina possa, nesse instante, conseguir conduzir as nossas mentes um pouquinho mais ao céu. Nos abençoa, nos livra de todo o mal, que essa noite seja abençoada por Ti e que todas as pessoas que vão ser alcançadas por essa mensagem possam ter a vida transformada. Fique conosco aqui do colégio para que a gente também possa ter condições de manter essa série de lives aqui para as pessoas que estão tão sedentas do seu conhecimento. Fique conosco, nos abençoa, nos livra de todo mal e nos proteja. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Que bom. Obrigado, professor David, pelas lindas palavras e pela oração. E obrigado você que está aí, querido pai, aluno, amigo. Obrigado porque vocês acreditam e fazem cada vez mais do Evangelho se tornar algo relevante. Hoje a gente vai lidar e falar um pouquinho sobre algo muito, muito importante. Você pode ver aqui nas minhas costas já está aí o símbolo do Superman, que é um herói fictício, claro, todo mundo sabe a história, mas por trás de tudo isso ainda existe um Savior and Friend, um salvador e um amigo. Toda a história, seja mitológica ou até uma parábola, ela aponta para uma história real. E é claro que a gente vai usar hoje a história do Superman para apontar para uma história verdadeira, do verdadeiro herói. Mas é no decorrer desse estudo que você vai descobrir. Por isso, fica com a gente até o final, você vai gostar muito. E se depois você quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa que você não entendeu, você envia aí no chat pra gente. A gente vai estar respondendo no próximo episódio. Como a gente ainda não recebeu nenhuma pergunta, então, por enquanto, hoje nós não teremos respostas, mas teremos um estudo bem carregado, com muita informação legal que você não pode perder. Assim que acompanha a gente. Bom, a primeira parte que a gente quer falar é que o Superman e o Salvador, que é Jesus, eles têm um papel muito especial para a salvação da humanidade. Quando a DC resolveu criar o Superman, eles lançaram a ideia de um herói que pensava muito em algumas coisas bem importantes, como um papel principal de ser o salvador da humanidade débil. Uma humanidade que estava fraca, estava debilitada após as guerras. Então eles precisavam de um herói que levantasse a sociedade. Então apresenta aí uma história de ficção e de aventura com traços mitológicos culturais de um cunho universal, mas serve como uma parábola, uma verdadeira história de um salvador. Ela aponta para um salvador. Aí se você buscar algumas imagens aqui atrás de mim, desse lado aqui, você vai ver algumas imagens do HQ que Superman olha para Jesus e o padre ali então vem, se aproxima dele e ele diz Salvador, e ele diz o único Salvador é Jesus. É muito legal essa forma como os HQs, as histórias que para nós são fictícias, acabam apontando para uma verdade. Um dos grandes trunfos da DC Comics é sempre trazer histórias sobre legados como amor, esperança. Isso é muito importante para eles porque grande parte das pessoas e das criaturas que eles criam, algumas estão rodeadas de natureza misteriosas e até de tramas sombrios,
são justamente 3 características que eles buscaram. Primeiro, trazer esperança para um povo que estava sem esperança, sofrendo, e trazer de volta o amor e a salvação que só vem em Cristo Jesus. Quando você olha para tudo isso e você acaba vendo que a história do Superman ela tem muito a ver com a história de Jesus, mas que sempre o Salvador de verdade é Jesus, assim como o personagem diz e a DC também quis mostrar. Superman, ele também, por ser um herói fictício, ele foi comprado por um grupo que é chamado de Times Warner. E agora, Superman, ele é lançado em 1930. É o herói mais conhecido no mundo. Qualquer lugar do mundo já ouviram falar sobre o Superman. Isso para nós é muito legal, porque agora você consegue ter uma história conhecida mundialmente e aí demonstrar ela de uma forma simples. Em 1938, nos Estados Unidos, então o personagem nasce vindo de um planeta chamado Krypton e tinha o nome dele de Kal-El. E também o nome do pai é muito interessante porque é Jor-El. E tudo isso a gente vai estudar mais pra frente para ver o que significa. Explodiu essa história, esse HQ invadiu o mundo todo. Foi muito legal porque muita gente começou a ler o Superman, a história do Superman e ver a história de Jesus incluída ali. Outra parte interessante da história é que o Superman, o nome Kal-El, que é uma conjunção norte-americana, é conhecido como Kal-El mesmo. E ele tem ali um significado de pequena estrela. Também tem uma conjunção de Kal como criança e El como estrela, uma pequena criança ou uma estrela pequena que brilha, uma estrela nova. Tudo isso tem a ver com o nome popular. Mas olha que interessante, no hebraico temos a raiz da terminação que é El, que está ligado a Deus. Kal-El tem ligação com Deus. Considerando a fonética, saindo um pouco aí da escrita, entrando mais na fonética ali, como a gente pronuncia, se a gente for no kryptoniano, significa filho das estrelas, ou filho da estrela maior, da única estrela poderosa. Outra coisa interessante, no havaiano significa a ou uma voz, mas também pode ser entendido como sábio conselheiro. Olha que interessante, no aramaico, imaginado por Deus. Outra coisa interessante, lá no hebraico, a tradução chega muito próximo a amigo de Deus, aquele que é Deus, aquele que fala com Deus, aquele que fala como Deus, aquele que resplandece a glória de Deus e também é aceito como o intercessor. Olha quanta coisa legal que você começa a enxergar quando você faz uma tradução na língua original hebraica para um nome. E isso também tem a ver com os nomes que cada um de nós tem. Como Emmanuel, Deus conosco, né? Muita coisa legal você pode aprender estudando a fonética. Vamos para o próximo. Outra coisa interessante, o Superman ele tem uma missão. Claro que ele tem uma missão. Ele não sai do planeta dele, ele vem jovem para cá, o jovem Kal-El, e ele é encontrado por um casal. Olha que interessante, eles são um casal de fazendeiros, pessoas humildes. Jonathan e Martha Kent. Tudo isso chama atenção porque é num lugar pobre, por pessoas pobres, e umas pessoas já um pouquinho mais de idade. O filho não era deles, mas foi entregue a eles. Olha que interessante, vem um milagre para eles do céu. Assim como Jesus vem para Maria do céu, que o Espírito Santo dá esse milagre. Olha que coisa legal. Como a gente olhando para uma história fictícia, a gente começa a enxergar uma história verdadeira com muito poder. Mais coisas interessantes. A habilidade que ele tinha era diferente das dos humanos. Só que ele não sabia, então ele vai crescendo e cada vez mais ele vai desenvolvendo. Ele cria um uniforme lá, azul e vermelho, como vocês conhecem, mas Clark Kent, que agora é o nome dele, se torna um repórter profissional, ele começa a trabalhar num jornal e ele conhece Lois Lane, que aí começa uma parte bem interessante da história, onde marca os grandes HQs e também os filmes. A sua missão era uma só, após a morte do seu pai, era salvar o planeta Terra. Salvar do quê? O que me chama a atenção é que essa ideia de salvar era salvar dele mesmo. Que os seres humanos estavam destruindo a própria Terra. E que possivelmente um mal maior poderia vir do céu. Interessante que quando a gente vai para o livro de Apocalipse, Deus fala de uma guerra entre Satanás, ou Lúcifer, e Gabriel, Jesus. Que ele lança Lúcifer para a Terra. Um poder do mal é lançado do céu, de um outro lugar, de um outro planeta, para o nosso planeta. Olha que legal, mais coisas. Algumas coisas importantes que você pode descobrir também do personagem, a cultura pop ocidental. Ele é intitulado como Superman, ou um herói realmente super poderoso. Pode passar o próximo filme, vem Superman, o Retorno, né, que chama atenção,
Mas agora eu queria que você entrasse comigo algumas perguntas para a gente pensar. Olha aqui comigo. O maior e mais conhecido herói mundialmente é o Superman. Para alguns, ele é um herói fictício, para outros, chamam ele de Deus com o D menor, o D minúsculo. Dizem assim, é um Deus mitológico. Bom, pra gente o que importa é o que nós compreendemos de tudo isso. Superman é apenas um herói fictício que aponta para um herói maior, que para mim é claramente Cristo Jesus. Kal-El, que do significado hebraico significa aquele que é uma luz menor, aquele que fala com Deus, aquele que provém de Deus, aquele que é Deus. Isso para nós tem total sentido como Jesus é apresentado. Para nós, seres humanos, como um ser parecido com a gente, só que com poderes sobrenaturais. O maior poder dele era o de amar a gente incondicionalmente. Isso para mim é fantástico. Mas vamos lá, tem mais coisas. Jesus Cristo, ele que é, e agora eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia, tá? Você pode pegar a sua Bíblia aí ou ouvir o que eu vou ler aqui. Se você vai para o livro de Hebreus 1, e nós vamos ler ali o capítulo 1 e o versículo 3 e o 4. Bem rápido para você só entender. Este filho é o resplendor da Shekinah. A Shekinah é a glória de Deus. A expressão da exata essência de Deus, sustentando tudo o que existe por sua palavra, muito poderosa. Pois dele mesmo foi realizada a purificação dos nossos pecados, e ele assentou-se à mão direita do grande e poderoso Deus. Olha que legal, agora você vendo Kal-El, que é apenas uma expressão para apontar um herói, encontrando-se com Yeshua, Jesus, que é o herói de verdade, que é a história verdadeira. Eu costumo dizer e falo para os alunos que a maior fonte da verdade inquestionável é a Bíblia. Alguns cientistas podem até dizer, mas a Bíblia não tem mais. Toda a ciência surge da Bíblia. Qualquer coisa que você pensar em falar sobre a natureza humana, tudo surge da Bíblia. Se a Terra era redonda, se a Terra teve Pangeia, a expansão dos continentes, como rompeu as placas tectônicas, tudo isso está na Bíblia. Tudo isso aponta como nós fomos criados e como Deus criou isso tão perfeitamente. Vamos para o próximo. O próximo também me chama atenção. E aqui você vai tirar algumas dúvidas, né? Jesus tinha poderes sobre o inimigo e sobre o mal? O Superman tem poderes, né, contra o inimigo. Ele tem uma visão raio-x, ele tem uma força poderosa, ele é rápido. Mas será que Jesus tinha? Jesus tinha poderes bem interessantes. Se você for aqui para a expressão de super-heróis, essa expressão de super-heróis não foi criada pela DC, não foi criada pela Marvel, foi criada por Paulo. E muito interessante. Quando você vai no segundo livro, ou segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 5, você vai ver ele dizendo o seguinte, ele diz assim, não me considero inferior a esses super-apóstolos. Super-apóstolos, a expressão dele era super-heróis, porque para ele não se considerava inferior porque ele tinha o mesmo poder. Você não é inferior ao herói que é Cristo, quem a gente segue. Quando a gente pede poder a Deus, ele nos dá. Mas olha que interessante, outra coisa que me chama a atenção, em Mateus 10, 1, você pode abrir sua Bíblia ou só esperar que eu vou ler para você, diz assim, Yeshua chamou os 12 Talmidim. Os Talmidins, Yeshua é Jesus, Talmidim são os que querem aprender, são os discípulos. Ele chama os 12 e lhe dá autoridade a cada um deles para expulsar espíritos imundos e curar todo tipo de doença e fraquezas. Olha que superpoder! Ele tem poder agora para expulsar os demônios, ele tem poder para curar qualquer enfermidade e mais ainda, as fraquezas, poder para eles terem força. Sabe que quando você é enviado, você é como um herói que é enviado para as pessoas que estão debilitadas. E elas precisam que você seja sincero com elas, que você seja verdadeiro, que você apresente a verdade, Cristo Jesus. É isso que cura, é isso que transforma, é isso que expulsa os demônios e que o poder do mal nunca vence o bem. Isso eu queria que você gravasse na sua mente. Vamos para o próximo. Mais alguns detalhes. Jesus era de outro planeta? Sim, segundo a Bíblia, Jesus era de outro planeta. Mas antes de irmos até lá, só para você ter aí anotado, Mateus 28, 18, ele fala algo bem interessante. Ele diz assim, e Yeshua se aproximou deles e falou-lhes dizendo, toda autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Deus deu toda a autoridade ao nome que mais poder tem no mundo, que é Jesus.
Yeshua. Vamos para a segunda parte. A segunda parte agora, Jesus é de outro planeta, assim como o Superman? É. Ele vem de outro planeta e ele vem aqui e ele responde algumas coisas importantes. Depois você pode anotar os textos e pode buscar. Lucas 10, 18, Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Satanás foi lançado lá do céu para a terra. Jesus não foi lançado, Jesus foi trazido, entregue nas mãos de uma mãe terrestre que era Maria. Então ele é entregue para nós como um salvador, como um sacrifício, um sangue que pela sua morte nos dá vida. Olha que interessante, disse-lhe Jesus: tu o disseste, digo-vos, porém, que verdade em verdade o Filho do Homem está sentado ao lado direito do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26, 64. Você pode anotar o texto e depois você pode pesquisar para você ter certeza. Mais um texto interessante. Jesus foi enviado à terra? Jesus, porém, lhe disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, o evangelho eterno. Porque para isso é que eu fui enviado. Jesus foi enviado aqui à terra. Lucas 4, 43. Vamos para o próximo agora. Esse aqui chama a atenção da molecada, né? Você pode ver aqui na tela, você já vê Jesus com poder, infinitas estrelas. É um poder infinito. Não tem como você selecionar a quantidade do poder que Jesus tem. A senha: um herói de verdade. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João 1,34. Você pode anotar o texto e depois ler. João 1,34 diz: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Jesus veio para codificar a mensagem. A gente recebeu o Evangelho, mas Jesus veio para revelar o Evangelho. Às vezes a gente olha para o Evangelho, lê o Evangelho, estuda o Evangelho, mas não entende. Aí quando olha para Jesus, você vê ele codificando esse código do Evangelho, ele sendo a revelação de Deus para nós. Isso é maravilhoso. Mais uma coisa, Cristo era a ação, e a ação estava com Deus, e era Deus. Ele estava no começo de tudo com Deus, nada veio antes dele. João 1, 1 e 2. Isso é muito importante de saber. Jesus não foi criado. Jesus, ele existe desde um princípio com Deus, por isso Deus é uma trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, conhecido como Elohima, que quer dizer plural, mais do que dois. Se fosse um dual no hebraico, seriam duas pessoas exatamente iguais, mas não. Quando vem no plural, são três pessoas iguais. E aí faz sentido, porque agora você olha aqui e vê que Jesus não foi criado. Ele se fez um como nós para vir aqui. E por que chama então de Jesus Filho? Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo, por um único motivo, para que da forma pedagógica eu e você pudéssemos entender que ele foi escolhido, esse Deus, parte de Deus, porque é 3 em 1, mas é os 3 em 1 mesmo, é difícil de entender, mas a gente compreende que essa parte se faz humana para revelar a parte de Deus que a gente não conhece para nós. Por isso, Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo, cada um com uma função, mas os três com o mesmo objetivo: salvar o homem do pecado. Vamos lá para o próximo. A próxima aqui me chama mais atenção e faz a gente olhar para uma batalha épica. E tem gente que quando olha esses sinais aqui, esses desenhos aqui, você começa a enxergar aí Miguel com a sua espada e um dragão, a antiga serpente, Satanás, lutando. E se você vai para o livro de Apocalipse, você vai conseguir compreender bem isso aqui. Apocalipse, você não precisa ter medo, é revelação. Revelação é para nós, para a gente ficar tranquilo, a gente compreender e não ter medo. Tem gente que tem medo de fantasma e sabe que fantasma não existe. Mas se está sozinho, vê um barulho, corre, se assusta. Porque o conhecimento não nos salva. O que nos salva é a fé. Por isso é importante você conhecer a palavra, mas acreditar. Quando a gente acredita, a gente tem força para vencer. Isso não quer dizer que aí você vai perder o medo, né? Você continua tendo medo, mas você sabe para quem pedir socorro. Quando você sente medo, você fala: Deus, me ajuda. É isso que a gente precisa compreender hoje. Houve batalha no céu. Miguel, que é Jesus, e os seus anjos batalharam contra o dragão, que é Satanás. E os seus anjos não prevaleceram. Esses anjos de Satanás. Nem mais se achou lugar para eles no céu. Isso quer dizer o quê? Não teve lugar para eles no céu? Vão para a Terra. Vão para outro planeta. E quando eles vêm para esse planeta, eles são tirados, eles são lançados, porque eles eram um mal que queria destruir o céu, e agora eles são isolados, ou lançados para um lugar onde eles não podem incomodar ninguém, até o pecado surgir no Jardim do Éden com Adão e Eva.
Olha que interessante. E foi precipitado, lançado o dragão, Satanás, a antiga serpente chamada Diabo, também conhecido como Satanás, que engana todo mundo. E ele foi lançado para a terra. Ele e seus anjos, Apocalipse 12, 7 e 9. Quando eu leio tudo isso, isso me dá muita alegria no coração. Vamos para o próximo, porque agora é a conclusão top. Agora, quando você olha para essa imagem e você vê aqui atrás de mim Jesus abraçando você e eu. Quem sabe a gente passou por dificuldade, a gente passou por momentos complicados. E aí é onde eu queria fazer uma pausa aqui. E eu queria colocar um vídeo para você prestar atenção. Quem é o nosso herói? Quem é o verdadeiro herói? És o meu herói. Presta atenção nesse vídeo e a gente já volta junto. Vejo-me pequeno, começando a entender que o mundo e tudo ao meu redor foi criado por um Deus. Ouvi tantas histórias sobre o povo de Israel. Ouvi de um Deus poderoso e super protetor. Abriu o mar vermelho, fez até o sol parar. E no entender de uma criança era um super-herói. És o meu herói, você é o meu herói, doador de toda a vida. És o meu super-herói, és o meu herói, você é o meu herói. Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. És o meu herói. Li a tua palavra, me tornei conhecedor que esse mesmo Deus na cruz por mim se entregou, salvou a minha vida, me fez mais que vencedor. É sobre a própria morte ele triunfou. És o meu herói, você é o meu herói, doando sua própria vida, mesmo sem eu merecer. És o meu herói, você é o meu herói. Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. És o meu herói. És o meu herói, você é o meu herói, doando sua própria vida, mesmo sem eu merecer. És o meu herói, você é o meu herói. Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. És o meu herói.
um amor tão forte assim. És o meu herói. Sérgio Sass, obrigado por essa música. Fez a gente pensar quem é o nosso herói. O verdadeiro herói é Cristo Jesus. Só Ele é o nosso herói. O melhor herói. Não tem por que buscar outro. A conclusão top de hoje, ela vem com o seguinte significado. Quem é o verdadeiro herói? Escreva na sua vida, no seu coração, nas coisas que o verdadeiro herói é Cristo Jesus. Ele sim, foi o único que foi capaz de dar sua vida para que nós pudéssemos viver. E tem uma coisa interessante. Na ficção, Kal-El, ou Superman, vem salvar a Terra. E na vida real, Miguel, que é traduzido por Jesus e Yeshua, é como Deus, o Cristo, que veio salvar os perdidos do mal e perdoar os seus pecados. Chega um determinado momento em que o Superman se dá conta das suas fraquezas, dos seus pecados, que é a Kryptonita que está aqui na mão dele, aonde ele vê que ele fica guardando os pecados para si, ele fica tentando ele destruir os pecados, mas ele não entende que os pecados não são para a gente lutar contra os pecados. Os pecados, as nossas falhas, são para serem entregues a Cristo Jesus. Por isso Paulo, quando tinha suas dificuldades na luta inconstante com Deus, no livro que vocês receberam de Jesus, a vida de Jesus, ele fala exatamente sobre isso. A luta por se tornar alguém digno. Começa desde pequeno. Jesus foi crescendo em sabedoria, foi crescendo em estatura, mas mais do que tudo, foi crescendo em espiritualidade. E foi Jesus que, com o seu exemplo, aos 12 anos de idade, mostrou no templo que vale a pena sim ser fiel. Paulo, ele tinha uma luta, e a luta dele era: Senhor Deus, tira de mim esse espinho da carne. O espinho da carne de Paulo pode ser comparado às nossas lutas, os nossos pecados. A gente quer que Deus nos livre, a gente luta, ora, mas parece que cada vez está mais difícil. Mas hoje eu queria te dizer, em nome de Jesus, que assim como o Superman, Paulo ouviu: a minha graça te basta. Por isso, Paulo, é a minha graça que perdoa os teus pecados. A sua luta, você está gastando muito tempo com os seus pecados. Assim serve para o Superman, você está gastando muito tempo com a Kryptonita. Deixa dela, entrega ela para mim. E hoje eu quero te pedir que você entregue os seus pecados na mão de Jesus, para que Ele então se livre do pecado de uma vez por todas, para que esses pecados sejam lançados fora, no fundo do oceano, esquecido, para que nunca mais seja lembrado. O Superman entregou a Kryptonita na mão de Jesus. Livra-me de mim. Jesus lhe disse: a minha graça te basta. Hoje, você quer dizer isso para Jesus? Senhor Jesus, aqui estão meus pecados. Aceita, livra de mim. E hoje, em nome de Jesus, eu quero te dizer: a graça de Deus basta. Queria orar com você. Feche seus olhos. Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, obrigado por esse estudo. Obrigado porque o herói de verdade é Cristo Jesus. É tu, ó Deus. E o Espírito Santo nos dá força. Continue nos abençoando, nos dando sabedoria. Abençoa cada um de nós, onde quer que a gente esteja. Os nossos familiares. Te pedimos isso, não porque haja mérito em nós, mas te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Não se esqueça, próxima quarta-feira estamos juntos de novo em mais um estudo. Tchau! Vejo-me pequeno, começando a entender que o mundo e tudo ao meu redor foi criado por um Deus. Ouvi tantas histórias sobre o povo de Israel. Ouvi de um Deus poderoso e super protetor. Abriu o mar vermelho,
fez até o sol parar. E no entender de uma criança era um super-herói. És o meu herói, você é o meu herói, doador de toda a vida. És o meu super-herói, és o meu herói, você é o meu herói. Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. És o meu herói. Li a tua palavra, me tornei conhecedor que este mesmo Deus na cruz por mim se entregou, salvou a minha vida, me fez mais que vencedor. É sobre a própria morte ele triunfou. És o meu herói, você é o meu herói, doando sua própria vida, mesmo sem eu merecer. És o meu herói, você é o meu herói. Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. És o meu herói. És o meu herói, você é o meu herói, doando sua própria vida, mesmo sem eu merecer. És o meu herói.